Oi, gente, boa noite. Muito boa noite para todo mundo nessa sexta-feira. Aqui, sexta-feira de muito calor, meu Deus. Tá bem complicado aqui. Oi, Fê. Nossa, você tá participando de todas mesmo. É a jornada, a maratona de em busca do autoconhecimento. Fico muito feliz de... E feliz por você, né, de estar se propondo a estar todos os dias aqui às 8 da noite. Oi, Maju, boa noite. Bom, gente, lembrando, eu sou a Luísa Hall, sou terapeuta, sou oraculista e eu tô fazendo essa maratona, essa jornada de lives todos os dias às 8 horas pra gente poder trocar ideias, insights e muitas outras coisas e muito da minha vivência, do conhecimento que eu tenho com as runas e com as terapias e tô aqui de coração passando tudo pra vocês também. E tô animada hoje, eu tô energizada ainda com o meu dia, muita coisa acontecendo e eu fico muito feliz. Toda vez que eu clico aqui pra começar a live, eu já fico, muito animada mesmo, porque eu adoro poder tá aqui conversando e trocando com vocês. Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos todo mundo. E hoje a live vai ser sobre um tema que eu gosto bastante de falar e que eu fui construindo todas essas questões no decorrer aí da minha vida profissional, da minha carreira profissional. E até estranho falar isso, porque geralmente quando, sei lá, eu pensava em propósito, em carreira, em construir uma carreira, eu já ficava assim, nossa, não tem nada a ver comigo. Mas agora eu consigo olhar para isso de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa, porque o tema, né, o autoconhecimento te ajuda a levar para o seu propósito profissional. Então, eu hoje estou realizada profissionalmente por conta do autoconhecimento. Então, hoje eu vou pontuar bastante essas questões de como o autoconhecimento é muito importante pra gente estar bem com nós e aí sim a gente conseguir levar isso pra vida profissional. E no caso, se vocês sacarem assim, a última palavra profissional, ela pode virar qualquer outra coisa, né? Como o autoconhecimento pode te ajudar num propósito, sei lá, amoroso, num propósito de felicidade, enfim, no propósito que você quiser, porque o autoconhecimento ele abrange todas as áreas da vida. Mas eu escolhi falar sobre o profissional porque é uma coisa que vocês me perguntam bastante e eu passei muito por isso, de tipo, o que eu vou fazer, o que eu gosto, o que eu quero da minha vida, sou jovem e preciso escolher alguma coisa, como assim eu tenho que, sei lá, escolher alguma coisa, sabe? Então, eu acho que essa aula, essa live, enfim, vai acalmar o coração de vocês e vai me acalmar, porque toda live eu falo isso, né? Eu tô aqui falando um monte de coisa, só que eu tô agregando todas essas coisas pra mim também. Ontem mesmo até anotei vários insights da live, de uma pessoa trouxe umas perguntas que eu achei muito interessante. Mas bom, eu vou desativar os comentários aqui pra eu não ficar doida querendo ler tudo e me confundir inteira. E aquilo que eu falei todas as outras vezes, mas reforçando, pega um caderno ou anota em algum lugar a dúvida que você tiver no decorrer aí da live. E no final eu vou abrir para vocês poderem fazer as perguntas. E faça a pergunta, não tenha vergonha nem medo de perguntar nada, porque a gente tá aqui pra aprender juntos. E a sua pergunta pode ser uma pergunta que o outro nem sabia que era uma pergunta. Então é isso, eu vou desativar aqui os comentários. Cadê? Desativar. E vou começar a falar sobre como, porquê, onde, como o autoconhecimento pode te ajudar a ir de encontro a esse seu propósito profissional. Então a primeira coisa, né? O que é o autoconhecimento? Para que ele serve? Como a gente consegue se conhecer? O que eu faço? Então o autoconhecimento eu acho que é uma coisa que a gente vai construindo no decorrer da vida, a gente vai cada hora, cada dia se conhecendo de uma forma diferente, com instrumentos diferentes. Então, o que eu entendo, né, como autoconhecimento? Por que eu estou e acredito que vou sempre estar, e já estive muito também, em busca de me conhecer? Porque quando a gente se conhece, a gente toca um ponto nosso muito verdadeiro, muito íntimo, muito profundo. E quando a gente consegue tocar esse pontinho, que supostamente é o amor e a verdade, é você mesma, é a sua essência verdadeira, as coisas começam a fluir e acontecer de uma forma verdadeira, harmoniosa, fluida. Então, o autoconhecimento é tudo. Quando você se conhece, as coisas acontecem, até se for pensar em questão de manifestação, né? Você vai estar manifestando o seu verdadeiro. Então, o autoconhecimento vai muito por esse caminho,
de você começar a entender e saber o que você quer e o que você gosta por estar se conhecendo. Então, por exemplo, ano passado, eu acho que foi um ano bem, assim, geral, consciente coletivo ou inconsciente coletivo, não sei, de muito aprendizado, muito amadurecimento para todo mundo, porque foi um ano que meio que forçou a gente, pelo menos por um tempinho, a ter um mergulho interno e ficar um pouco com a gente, em contato com a gente, de se conhecer. Tanto que, para os terapeutas, vendo nos grupos, enfim, foi um ano que a gente percebeu muito a galera vindo querer fazer terapia ou mística, holística, psicológica, porque tocou um ponto da gente tá se olhando, tá com nós dentro de casa e se percebendo e se conhecendo. Então isso tocou um ponto do pessoal de tipo, cara, eu não me conheço, o que é esse sentimento que eu tô sentindo aqui dentro, que eu não sentia isso antes. Antes, sei lá, acordava, ia pro trabalho, depois encontrava alguém, ia no bar à noite, ia no cinema, tava sempre ocupado fazendo coisa. E esse ano passado, né, não, a gente teve que ficar dentro de casa. E fazendo o quê, né? Não sei nem o que eu gosto de fazer, como assim eu vou ficar dentro de casa? Então foi um momento que fez realmente a gente começar a se observar e a se perceber. Então, um exemplo meu também. Eu já trabalho dentro de casa, então pra mim, ter que ficar dentro de casa foi normal, assim, né? Eu continuei aqui dentro com a minha rotina. Mas sei que pra muitas pessoas foi muito difícil ter que se adaptar no home office, de ter que trabalhar dentro de casa. O meu primo mesmo falava, eu tenho, assim, admiração por você conseguir se organizar e conseguir trabalhar dentro de casa. Mas é aquilo, foi uma escolha que eu ainda bem consegui escolher e me dou bem com isso. Então, não necessariamente a melhor vida, o melhor estilo de trabalho é dentro de casa. Se você sente que o seu estilo de vida é trabalhar no escritório, isso faz sentido e faz bem pra você, ó, entra no autoconhecimento. Se você sente que é algo que faz bem e que é gostoso pra você, que você vá todo dia pro seu trabalho. Só de pensar de ter que todo dia pegar o carro, a bicicleta, o ônibus, qualquer coisa, ter que ficar me locomovendo pra ir trabalhar, já não me faz bem. Então, aí entra, né, essa questão do autoconhecimento, de você se perceber, de você entender o que faz sentido, de conseguir também separar o que é comodismo, o que é medo, o que é insegurança. Vamos supor, a pessoa trabalha home office porque ela tem medo de sair de casa. Então, isso já não é questão de autoconhecimento, né? Até ela pode entender que ela tem medo e começar a trabalhar essas questões. Mas enfim, né, tem que diferenciar. Mas o que o autoconhecimento traz pra gente? Primeiro focando nisso do autoconhecimento e depois do profissional. O autoconhecimento, ele vai trazer muitas coisas. E eu acho que eu nem vou conseguir falar todas, porque talvez eu nem conheça todas. Mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue, por exemplo, ter mais equilíbrio. Então, quando eu trabalho meus medos, meus anseios, minhas aflições, minhas ansiedades, minhas tristezas, enfim, todas as coisas negativas que existem, quando a gente começa a trabalhar essas questões, a gente consegue estar em equilíbrio com o nosso centro e com o nosso ser. E lembrando, né, só um parênteses assim, que tudo que eu for falando sempre vai ter um viés mais espiritual, porque trabalho com a espiritualidade. Então, também dá muito pra você ter essas sacadas de caso o seu trabalho não tenha nada a ver com o espiritual, não tem problema, é só você encaixar a sua vida, o seu nicho, o seu trabalho nisso que eu tô falando. Então, pra mim, né, faz muito sentido trazer o espiritual. Não sei se tem alguém aí também que trabalha com terapias ou que não trabalha, enfim, vai fazer muito sentido de qualquer forma. Mas essa questão do equilíbrio é algo que eu visualizo muito no meu dia a dia. Eu percebo quando eu tô entrando em momentos meio ansiosos, tô meio em desequilíbrio com as coisas, tipo, eu vejo no reflexo do meu trabalho. Tô lendo uma runa e eu tô cansada. Aí eu penso, cara, eu tô cansada, eu não tô bem. O que tá acontecendo? Aonde eu tô em desequilíbrio? Então, isso é uma forma de autoconhecimento, de você parar e se olhar. Por que eu tô falando isso? Porque quando você consegue parar, se observar e olhar pra você, você vai conseguir desbloquear algumas questões da sua vida. Então, por exemplo, tô cansada. Tem alguma coisa que eu não tô fazendo direito, não tô dormindo direito, não tô me alimentando bem, não tô tendo tempo de descanso e fazendo coisas que eu gosto no dia a dia, tô trabalhando muito. O que eu preciso fazer pra dar uma relaxada, pra dar o meu melhor depois de novo no meu trabalho? Então, isso são alguns pontos interessantes de você observar em você e no seu dia a dia. Outra questão é a confiança. Você, se conhecendo, você acaba
confiando mais em você como reflexo no seu trabalho também, né? Então, como assim a confiança? É um processo de você aprender com você, de você conseguir realmente acreditar no seu potencial e entender que você é bom naquilo que você faz. Então, quanto mais confiança você tem em você, mais você vai dar, não só no trabalho, mas em todo da sua vida. Então, a confiança é algo que, pra mim, foi um dos pontos que eu acho que são meio difíceis ainda de confiar no meu potencial. Por exemplo, isso da live. Vou terminar a live e eu vou pensar, putz, será que foi legal? Será que não foi? Será que consegui passar tudo que eu tinha que passar? Mas é aquilo. Tô aqui presente, passando o conhecimento que eu tenho pra vocês em relação a isso. O que eu fiz pra me conhecer, pra ir de encontro ao meu propósito profissional. E a confiança é uma coisa que é muito importante de se aprofundar e trazer esse aspecto pra você e pra sua vida. Então, se confiar acho que fica meio ruim, né? Mas confiar em você é algo muito importante. E quando você consegue fazer algo que você ama, quando você realmente está fluindo naquilo que você gosta de fazer, a confiança parece que ela nem faz sentido, porque já vai acontecendo de uma forma muito fluida, sabe? Então, essa questão de confiar no seu trabalho aparece porque o medo aparece junto. Então, se você não sente medo porque é algo que faz sentido pra você e que você ama e que você sabe que vai dar certo, você nem precisa pensar nessas questões. Tá, pra finalizar essa questão, então, do autoconhecimento, eu percebo em mim, assim, que quando eu tô bem comigo, quando eu tô, sei lá, feliz, tipo hoje, que alguém comentou no começo da live, tá animada ela. Alguém não, foi a Carolina que comentou. Tá animada. Tô animada porque eu tô fluindo com o meu propósito de vida. Então, quando eu percebo que eu realmente tô fazendo coisas que, por mais que me trazem muitos desafios, me faz bem. Porque eu passei por aquele desafio. E aí é meio que a recompensa, parece que é a própria felicidade momentânea que eu tô passando. Então, esses pequenos momentos de quando você sente felicidade, quando você sente amor por aquele momento, por aquilo que você está fazendo, você para e observa tudo isso, você consegue entender se você está indo realmente seguindo esse caminho do seu propósito profissional ou não. Um ponto que eu acho bem interessante, assim, é até um exercício, digamos assim, que é você pensar em quando você era criança. Eu tive esse insight desse exemplo que eu vou dar, dessa lição de casa, quando eu tava conversando com a minha prima um dia, que ela veio me mostrar um vídeo de entrevista de emprego. Ela tinha que montar um vídeo e mandar pra empresa. E aí ela falou, Lu, me fala o que você acha aí desse vídeo. E aí eu vi o vídeo e eu não sei porquê. Porque quando a gente era criança, olha só, isso faz sentido até. Quando a gente era criança, a gente tinha um vlog, sei lá, a gente gravava vídeos, eu e minhas primas, a gente gostava de ficar se gravando. E aí, durante muito tempo, eu não gravava mais, nem tirava foto, nem nada, e só hoje em dia eu percebi que desde pequena eu já gostava de me gravar. E eu fui demorar pra entender que isso, tipo, era algo que fazia muito sentido pra mim na época, que eu já gostava de falar, de conversar. Criei um bloqueio com as câmeras por ter vergonha, enfim. Mas hoje em dia eu tô aqui com 3 câmeras ligadas na minha cara, uma luz, fazendo uma maratona de live, sabe? Então, esse é o exercício que eu ia propor pra você. Observar coisas que você gostava de fazer quando era criança. Então, quando eu tive esse insight com a minha prima, eu parei e eu comecei a pensar, tipo, a gente fazia vlog, a gente se gravava. Por que isso, né? Porque quando você observa você criança, que é você sendo verdadeiro, o autoconhecimento faz você se conhecer e ser verdadeiro com você, você consegue fluir, identificar, escolher e saber o que é melhor pra você nessa questão profissional. Então, meus exemplos, né? Quando eu era criança, eu já gostava de gravar. Então, na adolescência, que eu poderia, por exemplo, ter feito cursos ou alguém ter me incentivado a continuar gravando, a própria escola poderia ter me incentivado, eu poderia já ter me desbloqueado desse meu medo, dessa vergonha. Talvez eu nem tivesse criado esse meu medo, dessa vergonha. Eu poderia estar mandando muito melhor já faz muito tempo. E não é só uma questão assim de tipo, precisava ser melhor antes. Não é isso. Mas é só da gente fluir e não perder tanto tempo angustiado, com medo de arriscar e fazer aquilo que a gente gosta. Isso é uma coisa que eu observo muito nas leituras de runa, que a pessoa ela não sabe o que ela quer e quando ela sabe o que ela quer, ela tem medo de fazer aquilo que ela ama. Então, eu vou dar os meus exemplos
pra vocês entenderem, mas eu sinto até que eu tive sorte, assim, de me encontrar, porque realmente foi tudo muito fluido e... A caixinha acabou a bateria. Foi tudo muito fluido e, não sei, aconteceu de uma forma muito gostosa, sabe? Então, quero muito que vocês acreditem e confiem em vocês e no seu coração, porque quando você realmente faz alguma coisa que você ama e que faz sentido pra você, vai dar certo. Que isso é uma coisa que as pessoas ficam, ai, mas se eu sair do meu emprego e ir abrir a loja online que eu tanto amo, será que vai dar certo? Cara, você quer ter uma loja online, você ama isso, você vai fazer com todo amor, todo carinho, você vai fazer com vontade, com felicidade. Se a resposta for sim, arrisca, se joga nisso, não tem por que dar errado. Vai dar errado se você não tiver com vontade, se você não estiver amando, se você não der o seu melhor. E o melhor não é o perfeito, dar o melhor é você estar ali presente, fazendo acontecer. Mas tá, além dessa questão das câmeras e tal, uma outra coisa que quando eu era criança eu amava muito já eram os cristais. Então, desde que eu me conheço por gente, tinha cristal em casa, inclusive tô aqui com o meu cristal. E eu já sempre, não sei, já fazia parte da minha vida, assim. Então, a mesma coisa, né? Eu já sabia que eu amava cristal e foi, acho que faz uns 2 anos, assim, que eu comecei a realmente trabalhar com isso. Novamente, né? Não é porque, sei lá, seu filho gosta de cristal que você já vai abrir uma loja pra ele porque, né, é isso que ele gosta. Não é nesse sentido. Mas é de continuar aguçando isso. Eu poderia, durante muito tempo, nas aulas de geografia, por exemplo, podia ter prestado muito mais atenção nas questões do solo, que tem muito a ver com o cristal, mas eu não prestava atenção em geografia, porque eu achava chato, por exemplo. Mas a gente perde muito tempo focando em coisas ou não focando em nada e triste por não saber o que quer fazer, porque a gente não presta atenção na gente. Então, se eu tivesse prestado atenção em mim na adolescência, nessa fase que eu tava procurando coisas que eu gostaria de fazer, eu poderia já ter começado essa vida de, sei lá, terapeuta, trabalhando com cristais, de uma forma muito mais verdadeira comigo até. Outras coisas que eu gostava muito quando eu era criança, eu gostava muito de futebol. E isso talvez não tenha muito a ver com o meu momento agora em relação a trabalho, mas eu só jogava bola quando eu era criança. Eu treinava em escolas, eu jogava futebol na escola, eu jogava futebol na minha casa, eu ficava jogando bola o dia inteiro. Eu trago isso como questão do esporte no meu dia a dia. Quando eu jogo bola hoje em dia, que é muito raro inclusive, eu me sinto muito presente. Então, o autoconhecimento faz com que você esteja e fique centrado com você. Então, quando eu tô jogando futebol, eu tô presente no meu momento. E a gente tá presente no momento faz com que as coisas estejam mais leves, que a gente consiga observar as coisas ao redor também. Eu falando disso, eu lembrei da minha mãe. Não sei se ela tá aí, mas ela tocava piano quando ela era criança. E essa última vez que eu fui em casa visitar eles, um dia eu cheguei, ela tava tocando piano, teclado, quer dizer, e ela falou que tava tocando porque aquilo trazia lembranças de quando ela era criança. Eu não lembro direito a história, mas é isso, sabe? É uma coisa que ela fazia quando ela era criança, uma coisa que ela gostava de fazer quando ela era criança. E ela continuar fazendo isso para ela e por ela, vai fazer com que ela se conheça e consiga ir de encontro a esse propósito. Qualquer que seja o propósito dela, que eu não lembro qual que era na hora que ela tava tocando piano, mas às vezes poderia ser profissional, no sentido de ela tá se sentindo tão bem naquele momento de tocar piano que ela podia parar naquele momento de tocar e aí ela tá bem com ela e finalizar alguma coisa do trabalho. Por exemplo, tenho que fazer mapas numerológicos depois da live. Eu tô aqui fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, eu tô gravando, eu tô passando o conhecimento, eu tô conversando. Eu saio da live com uma energia muito boa, muito feliz comigo. E aí eu vou produzir e concretizar uma outra parte do meu trabalho muito feliz, porque tá fazendo sentido pra mim. Dá pra pegar o contexto assim? Outra coisa também que eu gostava muito, que faz muito sentido com o momento presente, 2 coisas. Eu gostava muito do Japão, no geral, assim, da cultura, mas eu entendo como fosse questões orientais. E na própria faculdade de psicologia, ou as coisas que eu gosto de estudar hoje em dia, tem muito a ver com o Oriente e com o estilo e modo de vida deles. Então, o autoconhecimento, por exemplo, as religiões, enfim, as formas que eles lidam com a vida, é muito voltada ao se conhecer. Não que aqui o Ocidente não tenha isso, mas o Oriente é diferente. Eu gosto mais. E também mitologias. Eu sempre, quando criança, amava ler coisas de mitologia e eu trabalho com um oráculo, que são as runas, que são
dos nórdicos, da mitologia nórdica. Então eu tô falando tudo isso pra quê? Pra você parar, sentar, observar e, sei lá, escrever 5 coisas que você amava fazer quando você era criança. E se quando você faz isso hoje em dia, te traz um aconchego, te traz alegria, felicidade, te traz de volta pro centro. E, bom, acho que dos meus exemplos era isso. Eu gostava muito de coisas de bruxinha já também quando eu era criança e tô trabalhando com isso. Mas, bom, depois que eu comecei a perceber essas coisas de quando eu era criança, eu gosto muito de trazer isso pro meu dia a dia. Então, toda vez que eu olho alguma coisa e falo, quando eu era criança eu adorava fazer isso, eu faço. É meio que aquele encontro com a sua criança interior também, sabe? Mas, bom, peraí, deixa eu respirar um pouco. Uma outra coisa, então, que me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento e de entender como ir de encontro a esse meu propósito profissional, que eu vou contar um pouco como que eu acabei indo de encontro a isso, foram as runas. Não tem como eu deixar de fora esse ponto da minha vida, porque, enfim, ela faz parte, mas eu perguntei e pergunto tudo pra runa em relação ao que eu devo fazer e ao que eu vou fazer. Então, quando eu comecei a trabalhar com os cristais, eu perguntei pra runa qual que era a energia de eu estar trabalhando com cristal, qual que era a energia de estar trabalhando junto com meu pai, qual que é a energia de vender cristal, de abrir uma loja online ou presencial, uma loja física, enfim. Então, a runa, ela me direciona muito, porque é esse link do campo energético e espiritual que a gente não tem, a gente não enxerga, né? Então, precisamos, de alguma forma, nos conectar com ele. E a runa é esse ponto que eu trago para me ajudar nessas questões de autoconhecimento. E não só para perguntar se eu devo fazer isso ou não. Mas, por exemplo, eu trabalho com cristal, mas eu não vendo só o cristal. Eu utilizo o cristal o dia inteiro. Hoje eu fui fazer umas gravações e eu levei 2 cristais que eu sabia que iam fazer bem pra mim no momento das gravações. Então, a runa me direciona e me mostra o que eu preciso olhar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso evoluir, o que eu preciso, enfim, elaborar e trabalhar. Então, se você tem as runas aí, eu indico muito você trazer ela como essa forma de autoconhecimento mesmo, de você trazer o oráculo não só pra ficar perguntando coisas futuristas ou faço isso ou aquilo. Não, ontem eu falei, eu acho que bastante isso, de você trazer mais a runa de forma terapêutica pra você. Mas tá, como que foi o meu processo então de ir de encontro ao meu propósito profissional? Eu comecei a me conhecer, eu comecei a sentir que eu estava desconectada comigo e que eu precisava me conectar. E depois que eu me conectei comigo, as coisas foram realmente fluindo e acontecendo. Então, comecei a trabalhar muito a intuição, por exemplo. E aí, logo depois, eu tive momentos intuitivos que eu cheguei até as runas. Aí, as runas começaram a me trazer mais esse embasamento de como me guiar nessa questão. Mas, tirando um pouco a runa de lado, porque não são todos que, enfim, tenham as runas e querem introduzir as runas, mas eu indico muito. Mas é você realmente sentir no coração aquilo que você gosta de fazer. Toda vez que eu falo isso, às vezes me dói o coração, porque tem muita gente que sabe o que gosta, sabe o que ama, mas não consegue se desprender por medo do trabalho que já tá, ou porque o outro não permite, porque o pai não permite, e aí fica vivendo essa vida de desilusão mesmo, por não seguir em frente naquilo que você mais ama. Então, geralmente na leitura de runa, na casa 10, na casa 6 e na casa 2, sempre chega nesse ponto de tipo, você tá fazendo o que você ama? E eu sei que, cara, a gente tem que pensar no financeiro, de que não é tão simples assim, mas eu acredito que se você correr atrás e se você quer mudar e quer melhorar o seu propósito, a sua vida profissional, começa a se conhecer, começa a trabalhar questões suas, começa a se colocar em primeiro lugar, né? Porque dessa forma você consegue trazer o que você ama e o que você gosta de uma forma mais fácil. E uma coisa que eu amo muito, que é um conceito, inclusive, oriental, que é o conceito do Dharma. E o Dharma, ele fala muito assim, que quando você faz algo que você ama mesmo, reflete como algo positivo em você, é claro, porque você está fazendo algo que você ama, e vai refletir como algo positivo para o outro também. Então, muitas vezes a gente quer ficar ajudando o outro, fazendo coisa para o outro, enquanto a gente está mal, a gente está perdido e a gente está sem saber o que fazer. Então, às vezes é muito bom você deixar o outro de lado, não é questão de egoísmo, mas é você
prioridade, sabe? Você precisa estar bem, você tá feliz, você tá, não só no profissional, né? Mas você tá fluindo de uma forma legal, então tá, agora você pode estender a mão e ajudar o outro. Não é questão de se negar também. Mas muitas vezes você tá mal com você e com o seu momento, com as suas questões, e tá lá só ajudando o outro, prestando atenção no outro e fazendo tudo pro outro. Enquanto você poderia estar gastando esse tempo com você, trazendo você para esse momento e para esse espaço, se conhecendo. E esse é o reflexo, né? Por exemplo, eu me dediquei a estudar as sunas, eu me dediquei a entender que o autoconhecimento me ajuda a ir de encontro ao meu propósito. E agora eu tô aqui fazendo isso, eu fiz isso, me encontrei profissionalmente e tô passando isso pra você. Então tá vendo como, o Dharma é lindo e perfeito, porque eu tô realmente fluindo na minha missão, no meu propósito de estar aqui passando essas questões pra você. Então, novamente, é muito importante que você se conheça, que você seja verdadeiro com você e não é verdadeiro com o outro. Tipo, eu vou fazer isso porque o outro vai achar demais. Não, é você, tipo, quanto mais você se colocar em primeiro plano, em primeiro lugar, e menos ficar pensando no que o outro vai achar, no que o outro pensa se vai ser legal ou não, mais realizado, acho que essa palavra fica legal, acho mais realizado, você vai se sentir com você mesmo. Agora tá, questões profissionais, vou focando mais um pouco nessa questão profissional. Quando você se conhece, por exemplo, quando eu contratei um amigo meu para trabalhar comigo, eu falei pra ele assim, quando você estiver bravo, triste, não estiver mais gostando do trabalho, me fala, não precisa mais trabalhar. Eu não quero, além da questão energética de trazer, sei lá, questões ruins pro momento, não vai fazer bem pro negócio, não vai fazer bem pra mim, não vai fazer bem pra pessoa. Então, isso é uma coisa que não é muito comum de você encontrar em empresas ou em parcerias, enfim. Mas é uma coisa que eu levei pra todas as pessoas que já trabalharam comigo, que se você não tá curtindo mais, não precisa continuar, sabe? Tipo, a gente conversa, a gente entende por que isso tá acontecendo, mas isso é algo que você tem que falar com você. Quando eu tava na faculdade, eu fazia estágio obrigatório da faculdade, mas tinha uns que eu não gostava, e eu falava, cara, eu tenho certeza que eu não vou fazer isso na minha vida. É bom até a gente ver coisas que a gente não quer fazer. Eu não quero fazer isso daqui, então eu não vou trazer isso pra minha vida, mas isso daqui eu já gosto de fazer. Então eu vou trazer pra minha vida. É aquele exemplo que eu trouxe do trabalhar home office ou trabalhar numa empresa, né? Eu sei que eu, agora, no momento presente, eu, Luísa, não tenho uma mínima vontade de trabalhar numa empresa e ir todo dia no escritório bater cartão, sabe? Não é do meu estilo. Mas tem gente que gosta. Então, se você se sente bem fazendo isso, não tem problema nenhum. Tá. Outras questões também em relação a isso do profissional, né? No sentido de autoconhecimento em relação ao dia a dia de lidar com as pessoas. Então, se você é uma pessoa que é muito estressada, ou você sabe que você não tá num dia bom, quando você se conhece, você vai perceber isso. Você vai perceber que, tipo, putz, hoje eu acordei meio triste. Ou você já avisa a pessoa, ou sei lá, você já vai pensar antes de falar e botar algo pra fora. Então, você trazendo o seu autoconhecimento vai refletir como um dia melhor pra todo mundo ali. Em vez de você já explodir e falar, eu tô bravo mesmo e tô nem aí com todo mundo. Não, sabe? Tipo, tenha esse momento de calma você vai ter um passo à frente de você mesmo, porque você já se conhece. E, cara, eu me conheço muito, assim, eu tenho umas coisas que eu penso e sinto e falo, que eu já fico assim comigo, cara, Luísa, você já sabe como que você tá lidando com isso e que tá errado. Teve esses dias mesmo, eu tava... quando as coisas saem meio que como fala? Do que eu propus, assim, dentro da minha cabeça, do roteiro da minha cabeça, eu me desestabilizo. Então, agora, quando acontece isso, em vez de eu me desestabilizar e falar, não vou fazer mais nada, vou desistir, não quero mais, eu já respiro fundo e penso, tá, eu vou ter que organizar tudo de novo na minha cabeça, é isso. Antes ia ser assim, agora vai ser do outro jeito, não tem problema. Mas isso foi um processo, sabe? Eu sofri muito em relação a isso, de tipo, mudanças de planos, meu Deus, acabou o mundo, antes acabava, agora eu já fico, tudo bem, teve que acontecer. É muito a questão também da fluidez do universo, né? Se aconteceu assim, se tá assim dessa forma, não tem muito o que fazer. Mas bom, num geral, eu trouxe esse tema porque eu acho muito comum
eu vejo muito na internet e chegam muito até mim falando que estão perdidos e que não sabem o que fazer. Então, se você sente que você não sabe o que fazer, olha pra você. Responda aquelas perguntinhas, não só disso, do que você gostava quando era criança, mas o que você gosta agora de fazer. Porque no começo da live eu falei também, nossa, quando a gente é adolescente, jovem, a gente tem que escolher alguma coisa pra fazer o resto da vida. E eu não acredito nisso, eu não gosto desse pensamento. Porque se a gente fica preso só em uma coisa, a gente vai ficar estagnado e preso nesse sentimento e nessa sensação pra sempre. E aí também você pode vir falar pra mim assim, mas é fácil, né? Ou não, é difícil você ter que sair de um emprego e fazer o que você quiser, da forma que você quer. Mas eu acredito nas minhas concepções de que se você realmente batalha e faz aquilo com amor verdadeiramente, com propósito, porque até aí você vai já saber o que é, não tem como dar errado, porque você vai estar manifestando e fluindo com a lei do universo, com a lei do amor, e vai fazer muito sentido pra você. Então, pra mim, assim, várias vezes, às vezes eu acordo de manhã, aí eu já penso na runa e eu falo, cara, eu tô trabalhando com runa ainda, tipo, fazem 4 anos que eu tô trabalhando com terapia, mas olha como era antes e olha como é agora. Eu tô feliz com isso? Ainda tá fazendo sentido pra mim? Então eu vou continuar batalhando em relação a tudo isso. E, bom, eu coloquei uma caixinha mais cedo em relação às perguntas que vocês poderiam ter em relação ao tema. E teve uma pergunta que eu achei muito legal. Ela não tem 100% assim, esse viés de como o autoconhecimento pode te ajudar aí a ir ao encontro do seu propósito de vida. Mas eu achei interessante porque foi assim. Ela me perguntou como... me fugiu a palavra agora. Como conciliar o trabalho atual com o trabalhar com as runas. E aí eu gostei porque me identifiquei um pouco porque eu não trabalho só com as runas, eu tenho outros projetos em paralelo. E eu achei interessante essa pergunta por quê? Porque se ela quer conciliar é porque supostamente ela ama a runa e ela quer trabalhar com isso, e ou o trabalho atual dela também é algo que ela gosta muito, ou infelizmente ela não pode simplesmente largar e só trabalhar com as runas. Então eu fiquei pensando muito nisso, né? Como conciliar os dois? Sendo que supostamente ela não tem tempo de fazer isso. Aí eu pensei muito na organização, inclusive vai ter uma live mais voltada a isso, de como viver de terapia e tal. Então, se você fez essa pergunta e você tá aí, nessa live de como viver de terapia, talvez te clareie algumas questões de como você começar a introduzir isso na sua vida profissional. Mas eu acho que é muito questão de você realmente se organizar, sabe? Sei lá, de segunda a sexta você tem que trabalhar nesse seu trabalho convencional, digamos assim, né? Convencional não é a palavra, nesse seu trabalho, nesse seu primeiro plano de trabalho. E aí você tirar, eu falei muito isso ontem também, questão do tempo, né? Você tirar 2 horas do seu sábado, você vai ter o dia todo ainda pra fazer o que você quiser. Tirar 2 horas pra atender 2 pessoas. E isso, tipo, no final do mês vão ser 2, 4, 6, 8 atendimentos. Você vai ter já um lucro e um dinheiro bem legal, sendo que você leu 2 runas no seu sábado, sabe? Então, é a questão de você realmente se propor a tirar algum tempo que você estaria fazendo outra coisa e implementar e incluir essa questão da terapia. Mas, enfim, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem como o autoconhecimento pode te levar de encontro a essa questão do seu propósito profissional. E o que eu falo pra mim todos os dias é que se eu tô fazendo com amor, se eu tô fazendo com vontade, com carinho, se eu tô feliz fazendo isso. Por exemplo, hoje foi uma prova, porque eu saí de uma parte do meu trabalho, de uma das coisas que eu faço, e tava muito feliz. Tava voltando pra casa no carro, assim, ouvindo uma música e falando, cara, a vida é muito legal, eu tô muito bem, eu tô muito feliz. Tem os momentos de crise, de tristeza, é claro que tem, porque somos humanos, sentimos, mas se você tem esses momentos e esses picos de tipo, tá dando tudo certo, tá muito legal, é porque você tá seguindo e fluindo no seu propósito de vida. E eu tenho certeza que você tem alguma coisa aí dentro do seu coração que tem uma chama acesa e que você ama e que você gosta de fazer. E vai de encontro a isso, não fica preso em coisa que não te faz bem, que você não gosta. Se você já tem em mente algo que você goste, vá atrás disso, faça, porque é muito gostoso e é muito gratificante trabalhar com o que a gente ama. E, enfim, eu tive essa sorte de só trabalhar com o que eu realmente gosto e amo, e por isso que eu fico batendo nessa tecla de tipo, se eu tô fazendo com amor e com carinho, vai dar certo. Então não precisa ter medo de seguir o que você ama e seguir o seu propósito, porque se ele faz sentido pra você,
enfim, vai refletir como algo positivo no outro também, vai continuar, é um ciclo, né? Refletindo de forma positiva pra você também. Bom, vou abrir aqui os comentários, tem gente pedindo pra participar da live, como sempre, eu acho isso engraçado. Vou abrir aqui os comentários, ativar. Me deem oi aí pra eu ver quem tava online, que eu gosto muito de ver quem que tá aqui comigo. E, bom, se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso que eu não aprofundei de uma forma clara, ou se quiserem pontuar, perguntar qualquer coisa, é só mandar aí, que a gente tem ainda uns minutinhos pra trocar. E uma coisa que eu acho que é muito importante de frisar é bem isso, oi meninas, é de você não ter medo de fazer o que você ama, sabe? Eu fiquei com... É que, no caso, eu tive medo de, por exemplo, me mudar aqui pra Santa Catarina. Eu lembro que eu ficava falando pra minha prima assim, nossa, e se não der certo? Eu pensava principalmente no meu trabalho, né? E se eu mudar pra Santa Catarina e eu não conseguir mais ler runa? Tipo, o que eu vou fazer, sabe? Só que quando eu parava e pensava no meu trabalho, na leitura de runas, eu falava, cara, mas eu amo fazer isso e eu me sinto realizada fazendo isso, então não tem por que dar errado. E a partir do momento que você realmente manifesta isso pro universo e é verdadeiro com você, de que realmente é isso que você quer, enfim, flui e dá certo. Emily Sade, como sempre você falando o que o nosso coração precisa ouvir. É bem isso mesmo, não é só eu dizendo que o coração precisa ouvir, mas é o que faz sentido o nosso coração ouvir, que é de coração para coração, né? Poliana, ai, eu adoro você, Poliana. Poliana Raupental. Eu acho que foi você que fez essa pergunta de como conciliar a runa com o trabalho, não foi? Mas bom, oi, só agradecer pelas lives. Após 9 anos tirei minhas runas da gaveta, caramba. Meu, elas deviam estar querendo falar muito, né? 9 anos guardado. Depois de 9 anos tirei minhas runas da gaveta na pandemia e voltei aos atendimentos. Seu Instagram está me ajudando muito nesse retorno. Cara, que legal, sério, eu fico muito feliz, muito, muito mesmo. Não deixe suas runas guardadas na gaveta nunca mais, deixem elas livres, manifestando a energia. Mas é bem isso, olha só, em algum momento você teve algum start, algum insight de que você precisava, sei lá, se conectar de novo com a runa, mas isso foi muito um processo de encontro seu de autoconhecimento e te despertou isso, né? Então você tá fluindo de encontro ao seu propósito, profissional ou não, né? É legal que foi você. Então é isso, tipo, sei lá, se você não pode continuar trabalhando com isso que você trabalha, mas aos poucos vai introduzindo a runa. Tenta pensar nisso do tempo, assim, a gente tem muito tempo. Por exemplo, agora saindo da live, tem tempo ainda pra fazer coisa, pra estudar, pra fazer exercício, pra meditar, pra ler um livro, pra ver TV, sei lá, sabe? A gente às vezes organiza muito mal o nosso tempo. E uma coisa também que eu acho que eu não comentei, mas foi uma coisa que aconteceu comigo e que eu acho que faz muito sentido. Antes, quando eu não me conhecia e não fazia coisas que eu gostava e que me traziam amor, tesão, assim, eu tinha muita preguiça, mas não era preguiça, minha energia vital não existia, assim, então eu não tinha ânimo de fazer nada. Por que eu não tinha ânimo? Porque eu não gostava de fazer aquelas coisas. Então, por exemplo, depois da faculdade, da escola, eu acordava, trabalhava meio período com meu pai e depois aquele resto da tarde, tipo da 1 da tarde até a hora de dormir, eu não fazia nada, eu não tinha energia, vontade de fazer nada. Então, a partir do momento que eu falei, opa, peraí, tá tudo muito estranho, não dá pra eu ficar parada aqui fazendo nada com nada, eu preciso voltar pro meu centro. A partir do momento que eu comecei, então, a me colocar em primeiro lugar e me conhecer, eu comecei a criar essa energia vital de novo. E depois de um tempo me baixou de novo essa questão de não ter vontade de fazer nada, que foi quando realmente aí eu me mudei, comecei a ter mudanças no trabalho e essa energia voltou. Então eu até brinco, né? Tipo, eu gosto de dormir cedo, não gosto de ficar... Não queria fazer, por exemplo, a live às 8 da noite, só que eu percebo, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu tô aqui às 8 horas trabalhando, porque faz sentido pra mim. Claro que não tem que ser workaholic, que eu sou um pouquinho às vezes de gostar de trabalhar muito, mas é isso do propósito, assim, se faz parte do meu propósito tá aqui fazendo live, dando aula e ensinando,
eu vou estar aqui, não importa a hora que for. Se tiver que ser 6 da manhã, que eu acho que é muito gostoso, inclusive, eu vou estar. Se tiver que ser 10 da noite, eu vou estar também. Alegruce. Obrigada, Lu. Você disse o que eu já sabia, mas estava deixando de lado, sabe? Obrigado mesmo. Isso é uma outra coisa que aparece muito na leitura de runas e que eu acho muito legal. Que acaba o atendimento e a pessoa vai dar o feedback dela e ela fala, eu já sabia de tudo isso, mas eu precisava escutar de outra pessoa. Tipo, sem ser a minha mãe me falando, ou sem ser minha amiga, sei lá. Precisava da runa, no caso ali, falando que era pra esse caminho que eu tinha aqui. Então, se você que tá agora pensando se você deve ou não se jogar nesse novo caminho profissional ou de continuar no seu próprio caminho profissional, vai fundo, sério. Se você tá em dúvida de algo que você ama, não fique em dúvida. Continua batalhando e fazendo isso acontecer. Caio Bigato falou, semana maravilhosa e a famosa borboleta azul, né? Vocês me conquistam com essa borboleta. Mas a semana em si tá maravilhosa e a semana de jornadas de lives também tá maravilhosa. Ed Wilson, é isso aí, vamos. Se você tá querendo aí começar um novo negócio, um novo projeto, me conta depois que eu quero saber, mas não desiste, vai fundo. Mas só finalizando isso, né, de que, cara, você já sabe, e porque você teve que precisar de tudo bem, não tem problema você ter uma confirmação do universo, uma confirmação de alguém, uma confirmação da runa, mas você mesma pode confirmar o que vai ser bom e certo e correto pra você. A gente tem esse poder e a gente não aguça e não utiliza esse poder, né? Por isso que ainda bem também existem esses instrumentos de autoconhecimento que aí tem essa conexão com o espiritual, mas não deixa você de lado, sabe? Acredita mais em você, no seu potencial. A Fê. Sim, eu sinto muito isso, só consigo decidir as coisas com o tarô e com as runas. Então eu falo bastante aqui pra vocês, né? Tipo, eu confirmo com a runa, eu tiro com a runa, eu faço com a runa. Sim, eu uso muito elas, mas eu também me escuto, eu também escuto a minha intuição, sabe? E acho que eu me escuto porque eu me conheço também. Então, quando eu sinto que alguma coisa tá assim, tipo, não tá legal, tá me fazendo mal, não é tipo, a runa fala, cara, no energético espiritual, faz isso daqui que vai ser muito bom. Beleza, eu vou fazer, mas aí eu fazendo eu tô me sentindo mal. Não é que eu tenha que parar de fazer isso, mas eu tenho que cuidar de mim. Então, um exemplo muito clássico da Luísa Hall no começo do curso das gravações, eu tava me sentindo muito mal, eu tava com o ouvido tampado. Mas a runa me falava, meu Deus, que incrível que você tá gravando seu curso, é isso aí, continua. E eu aqui sem escutar nada, com medo, ansiosa, e eu tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tava acontecendo era um reflexo de um medo em relação a esse processo que eu tava me desafiando. Mas estava certo eu passar por isso, foi um super processo de autoconhecimento. E as runas, ainda bem, estavam do meu lado, me acompanhando, me auxiliando, me acalmando, me ajudando. Então, não é porque o nosso corpo reflete com medo, com inseguranças e com anseios que tá errado, né? A gente tem que sair dessa zona de conforto e ir de encontro a esse propósito profissional. Porque se eu tivesse me barrado naquele momento, se eu não me conhecesse o suficiente para perceber que eu tava com medo, eu teria desistido. Que foi, na verdade, o que eu fiz por anos, né? Esse exemplo do curso de runas. Eu tinha escrito já ele num e-book. Desde que eu comecei a estudar runa, eu já tinha ele escrito. E eu nunca me mexi, assim, pra continuar, pra pôr ele em prática. E era uma questão que me deixava triste, que eu ficava pensando, putz, eu quero ensinar, mas eu não quero gravar. Até que apareceu essa pessoa que vocês já sabem, que é a Carolina, que ela é o meu fogo, e ela acendeu a fogueira aí e falou, vamos? Aí eu falei, vamos? Aí a gente agora, tô aqui na live com vocês, então é tudo uma sincronia muito legal, muito grande, só que merecimento meu também, de ter me permitido e ter acreditado em mim, confiado em mim, no meu trabalho. E, enfim, vocês têm que levar isso pra vocês também, porque se eu conseguir, e olha que eu sou uma pessoa que eu demoro pra confiar em mim, então se, tipo, eu tô aqui fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que você consegue também, porque nós somos seres que conseguimos. Runas mudaram tudo aqui no lado profissional, que a Carolina que acabou de falar. Exatamente, a K é um exemplo também muito legal de transformação com as runas, por mais que, sei lá, ela não utiliza a runa igual eu uso no dia a dia,
reflete na vida dela como transformação também todos os dias, né? Porque, enfim, ela trabalha de certa forma com a runa. E utiliza a runa, a gente pergunta sobre tudo o dia inteiro, né? Bom, vocês têm mais alguma pergunta? A live de amanhã vai ser bem legal também, tô animada. Deixa eu ver aqui se eu falei sobre tudo. Falei. Esse exemplo que eu dei desse desafio da criança, vocês já têm noção, assim, disso? Vocês já pararam pra pensar nisso? De coisas que você gostava de fazer quando era criança e que fazem muito sentido com algo que você já trabalha no momento presente? Ou se faz sentido com algo que você realmente, tipo, cara, eu amo isso, eu queria muito trabalhar com isso, mas, enfim, não trabalhou ainda, mas vocês conseguiram pensar em algo? Me contem aí. Gente, eu vou responder uma pergunta que mandaram aqui no YouTube. O André 7. Adorei seu sobrenome. Boa noite, Luísa. Por que será que as pessoas têm medo de seguir a sua paixão? E estão sempre se sabotando, se auto-sabotando. É um medo de não acreditar, né? De achar que não vai dar certo. É esse achismo que a gente já tem de não confiar na gente. Por isso, aí entra a questão do autoconhecimento. Se você se conhece, mesmo que você tenha medo, igual meu exemplo, eu tava com medo e eu expus isso. Não tinha por que eu fingir que eu não tava com medo. A partir do momento que você aceita até esse medo, você vai lidar com ele. Agora, se você não tem esse conhecimento que seria um medo, se você nem olha para as suas questões, se você não olha para você não vai nem saber qual que é a sua paixão, você não vai nem se propor a mudar, porque você vai estar acomodado, vai estar estagnado, bem assim, dormindo mesmo e perdendo tempo de amor e de propósito na sua vida. Também isso é muito comum, né? A gente já entrar num ritmo muito que a sociedade coloca a gente de tipo, trabalhar, se aposentar e é isso, estudar, trabalhar, aposentar, né? Em vez de você ir de encontro a algo que seja algo incrível pra você, o Dharma, seja incrível pra você, te faça bem e que vai refletir como algo que faça muito bem para o outro. Não sei, eu acho que isso é um ponto muito importante da nossa vida, que quanto mais rápido e, enfim, você estiver bem e feliz com você e conseguir ir de encontro a esse propósito profissional, melhor pra você, pro outro, pra sua família, pras pessoas que estão ao seu redor. A Lê perguntou, ir de encontro com a criança interna, né? Não sei se foi por conta disso que eu perguntei, mas você fazer alguma meditação guiada e ir de encontro à sua criança interior, pode ser que ela mesma responda pra você, tipo, cara, você amava fazer isso quando era criança, por que você não introduz no seu dia a dia? Tem um cristal, o Jaspe Dálmata, ela é muito boa pra isso, pra te ajudar nessa conexão com você e seu eu interior. Mas, bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida em relação a algo? O André respondeu aqui. Muito obrigada, Luiz. Sensacional essa live. Obrigada, André, por ter participado. Fico muito feliz. E a minha irmã mandou oi também. Oi, Maia. No YouTube. O que você tá fazendo aqui? Mas depois me contem nos stories no Insta se vocês conseguiram identificar coisas que vocês gostavam de fazer quando criança. Tipo, essas coisas que eu identifiquei e que fazem sentido. Tirei uma cartinha de tarô e arrematou tudo que você disse, Lu. 3 de paus. O tarô pra mim, você falar assim, 3 de paus, eu fico meio, o que é isso? Eu iria pelo 3. O 3 fala muito de fazer, concretizar, ir, seguir em frente. Então, eu falei Jaspe Dálmata. Não tenho aqui perto, tá longe. Mas ela parece um dálmata, toda pintadinha. Bom, gente, a live de amanhã vai ser... Se preparem pro tema. Porque... Como que é? Tá. Porque só atrai o relacionamento ruim. Ou porque só atrai relacionamentos que não dão certo. Enfim, esse vai ser o tema de amanhã. E eu vou deixar até uma caixinha no Instagram pra vocês mandarem algumas dúvidas, algumas perguntas em relação a esse tema.
E, enfim, se preparem porque vai ser bem legal entender o porquê, no caso, você só manifesta isso. E caso você conheça alguém que esteja passando por isso de querer entender por que só tem esse ciclo vicioso de relacionamentos ruins, fala pra essa pessoa que amanhã vai ter live às 8 da noite, sábado mesmo. Tô muito feliz de vocês, sexta-feira, 8, quase 9 horas da noite aqui na live. Muito obrigada por vocês terem participado. A Aninha falou, você também tá em todas as lives, Aninha. Esse tema da live de hoje perfeito para mim nesse momento, gratidão e a borboleta azul. E a Jan Colato falou, Lu, consegue deixar essa live gravada só até amanhã? Não consigo pegar desse começo. Meu, eu peço 300 milhões de desculpas, mas eu não vou poder deixar gravada por conta da jornada que a gente tá fazendo. Então, todo dia aulas, aulas e aulas para vocês estarem aqui presentes. Eu sei que tem gente que não consegue porque tá trabalhando, estudando, por algum motivo não conseguiu entrar, mas não vou poder salvar. Bom, então é isso, gente. Muito boa noite pra vocês. Pensem aí se vocês realmente estão focando em vocês, no autoconhecimento, e se você tá focando no seu propósito, no seu ideal profissional e de tudo também, não precisa só se fechar nessa área da sua vida, né? Pensar em todas as outras áreas, que eu também saio da live e fico aqui um tempo pensando e refletindo. Mas é isso, gente. Boa noite e até amanhã, às 8 horas na live de novo. Um beijo e valeu todo mundo que participou. Um beijo aqui e aqui por último.